Ni hao, pessoas que sabem qual que é o grande plano do Trump para as tarifas. Tudo bem com vocês? É isso aí, minha gente. Vamos aí pro Fernando Urk, lá no Inteligência Limitada, tentando explicar o inexplicável. Sem áudio. Bora, hein? Pois é, que a gente estava até conversando, né? Do que falar hoje em dia, a questão Trump, né? O governo americano. Você esperava que ia ser esse maremoto, Ninguém esperava. Algumas coisas sim. Algumas coisas sim. Esse turbilhão de, como ele chama, que é flood the zone, inundar a zona o dia inteiro falando, soltando declarações, dando entrevista coletiva, medidas... Isso aí, ok. Isso aí é o que ele já fazia antes, né, cara? Não é como se fosse novidade. Anúncios, isso eu imaginava. Mas confesso que a forma errática como ele tá implantando muita coisa é o que tá trazendo incerteza pra caramba. Assim, a economia americana agora, até foi o último vídeo que eu publiquei, alguns setores já em recessão. Setor aéreo, por que será, né? Portuário, logística, containers. E por quê? Por causa dessa... por causa do Biden. Ele disse que é por causa do Biden. A economia caiu 0,3% nesse último quarto, e ele disse que a culpa é do Biden, não é dele. A guerra tarifária? Por causa das tarifas, muitas empresas que importam muito da China e de outros países, mas especialmente da China, estão suspendendo pedidos. Cara... Na prática virou uma espécie de embargo econômico. Imagina, o Trump impôs 145% de tarifas, a China a mesma coisa de volta, 125%, inviabilizou muita coisa, se não tudo. Então isso já está gerando efeitos na economia, então eu confesso que não esperava da forma tão caótica como acabou sendo feita nesses últimos meses, hein? Ninguém esperava, cara. Ninguém. Nem os caras que pagaram pro Trump ser presidente esperavam essa maluquice, cara. É muito doido. Cara, você acha que ele tá sabendo o que tá fazendo ou ele tá perdido? Muito perdido. Ele tá muito perdido, cara. Essa é uma ótima porque ele fala com tanta confiança, né? Mas não sei, cara. Óbvio que ele fala, porque essa é a ideia, cara. A maioria das pessoas que vão no teu podcast é a mesma coisa. Eles falam com muita confiança, muita convicção de coisa que eles não fazem ideia. Toda semana tem um maluco no Vilela lá falando sobre o apocalipse, o fim do mundo e os sinais e o apagão da Europa, que vai começar o grande reset. Os caras falam com convicção, cara. É a mesma coisa, não muda. A diferença é que aquele doido é o presidente dos Estados Unidos. Com o Trump, a gente nunca sabe exatamente o que ele pensa de verdade, porque ele tem aquela estratégia que ele chama de ambiguidade estratégica, uma forma de comunicar, é a sua estratégia de negociação, como o famoso livro que ele publicou lá na década, foi início dos anos 90 ou final dos anos 80, chamado A Arte da Negociação, The Art of the Deal. Ele sempre fala isso, que ele é o cara que faz acordos, ele faz negócios. O livro não foi ele que escreveu, né? E essa é a vida dele. E ele parece ter algumas convicções. Uma delas é que tarifas são uma boa política. E não é só de agora. Então, tarifa econômica... Isso não é uma ideia recente dele. Não, ele fala disso desde a década de 80. Naquela época, a grande ameaça para os Estados Unidos, né, nessa visão de que importar demais é ruim, exportar de menos é ruim, então a sua balança comercial negativa, isso é algo que é prejudicial para o país. Dentro dessa visão, a ameaça naquela época era o Japão. Ah, é? O Japão, que era o grande exportador, era com o Japão que os Estados Unidos, especialmente na segunda metade da década de 80, que os Estados Unidos tinham um grande déficit comercial. Importavam muito mais do Japão do que exportavam. E lá já em 87, 88, quando o Trump dava entrevista, ele já falava sobre isso e que tinha que tarifar, senão os japoneses... Mas seguindo essa lógica aqui, o engenheiro Léo talvez conseguisse entender o Trump, né, cara? Essa lógica aí é furada. Eles iam dominar os Estados Unidos, iam comprar tudo nos Estados Unidos, era o grande adversário e não podia ficar assim. Agora mudou, agora não é mais Japão como a grande ameaça, e sim a China. E aí que é preciso a gente também... E acho que a proporção é maior também, né? Sim, sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. Não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar, e a começar que os japoneses eram aliados. Até hoje são aliados dos americanos. A China não é um país aliado, pelo contrário. É um adversário geopolítico, é um adversário econômico. Então hoje mudou um pouco a
a visão do Trump com relação à necessidade das tarifas ou qual é o objetivo com as tarifas. E é que a gente tem que separar, porque tem, digamos, duas grandes preocupações do Trump quando ele começou com a guerra tarifária. De um lado, essa visão que é preciso reduzir o déficit comercial americano, que isso é um problema. E eu já explico por que ele acha que isso é um problema. O outro objetivo das tarifas é lidar também com a China, que é não apenas esse adversário geopolítico, mas que também é um país que hoje concentra alguns minerais, algumas commodities, algumas cadeias de suprimentos que são críticas para a eletrificação da economia, eletrônicos, daqui a pouco até em semicondutores. Então tem algumas indústrias que são, na visão do Trump, dos Estados Unidos, estratégicas e que os Estados Unidos, especialmente não sendo aliados da China, não podem depender da China dessa maneira. Assim como o restante do mundo. Então a tarifa tem esses dois propósitos, lidar com o déficit comercial e lidar com a China nessas cadeias mais, nas cadeias de suprimentos mais estratégicas ou críticas para os Estados Unidos. Aí qual é a visão da balança comercial negativa? Essa ideia de que exportar menos do que importa, então você tem a balança comercial negativa. Não, exportar mais do que importa. Exportar menos do que importa. Então você, os Estados Unidos exporta menos para a China do que importa. Aliás, mas ela quer inverter isso, exportar mais. O Trump quer exportar mais do que importar. Então, hoje... Que não tem como, né? Não tem como. Então a gente já sabe que isso não tem como. Isso é uma conversa que já ficou para trás nessa história da tarifa toda, porque não tem como reindustrializar os Estados Unidos. Não tem. Então, assim, a não ser que eles se tornem uma economia pobre e aí a mão de obra seja barata e eles produzam para outros países. Porque não tem, cara, não tem. A gente já sabe que esse trem aí já partiu, né? O trem dessa conversa. Hoje a balança comercial dos Estados Unidos ela é negativa com vários países. É? No global é bastante negativa, é a mais negativa do planeta. O quê? Eu não fazia ideia disso. Então vamos entrar porque é bacana entender um pouco dessa... A gente imagina que os Estados Unidos tem uma balança comercial... boa Ele comercializa muito com o restante do mundo, mas ele importa muito mais do que exporta. Então a balança comercial não é que não faz nada, negativa. Né, mas... E tem uma visão já desde o século XVIII, talvez, que era uma visão mais mercantilista da economia, que dizia que para um país enriquecer tinha que exportar mais, acumular ouro, que era a moeda de então você acumula reservas, acumula metal precioso e com isso você enriquece. Então o objetivo é exportar mais do que importar. Só que, claro, não tem como todos os países exportar mais do que importa. Algum país vai acabar importando mais do que exporta, vai ter uma balança comercial negativa. A balança comercial negativa não é um problema em si. E o que significa a balança comercial? Eu vou, claro, simplificar aqui algumas questões. Basicamente, significa que um país está consumindo mais do que produz. O país produz X, mas gasta mais do que X. Então, produz 100, mas consome e gasta 120. Esses 20 excedentes tem que vir de algum lugar. Então vem de fora. Então importa. Então acaba consumindo mais do que está produzindo e esse consumo vem de fora. Se esse consumo está financiando investimento produtivo, novas fábricas, infraestrutura, essa balança comercial negativa, por algum momento, não é um problema, porque está financiando um capital produtivo que vai permitir o país produzir mais no futuro e reverter essa balança comercial. Certo. Então, uma balança comercial em si negativa não é um problema. Porém, como os Estados Unidos estão usando esse consumo, é que é o problema, porque eles têm se endividado para financiar consumo, especialmente o déficit público. O governo americano gasta muito mais do que arrecada e não apenas tem que usar poupança interna, mas poupança externa também. Então esse déficit comercial americano, que já é crônico, e pelo menos tem sido assim nos últimos 30, 40 anos, é resultado também desse déficit público muito elevado. A gente fala muito do déficit brasileiro, que o Brasil gasta bastante, é verdade, e aqui já tivemos as nossas formas de lidar com isso, com hiperinflação, imprimindo moeda, desastroso. Lá eles têm um histórico um pouco menos pior, bem menos pior do que o nosso, porque tem a confiança do mundo, muito mais confiança do que a gente, emitem a moeda de reserva, esse é um ponto muito importante, claro. A gente vai precisar falar sobre isso ainda. E aí joga essa inflação pro resto do mundo. Então o mundo está disposto a financiar esse déficit americano. Só que chegou num nível... O mundo não está disposto, né, cara? Não é como se todo mundo quisesse, né? Isso foi imposto. E ter 800 bases militares ao redor do mundo é parte desse processo. Não é simplesmente todo mundo, é verdade, né? O dólar é da hora, vamos usar o dólar? Eu não quero mais usar a minha moeda aqui para negociar. Não, né? Não é assim que funciona, né, cara? Que é insustentável. E esse que é a grande diferença deste governo Trump, com talvez as últimas administrações, dos últimos 30, 40 anos, é que eles querem resolver esse problema. Esse déficit comercial persistente, crônico, que fez com que os Estados Unidos chegassem em 2025 devendo para o restante do mundo 24 trilhões de dólares. Isso é uma conta bacana de entender. Teve alguém aqui no governo da China que falou: os Estados Unidos tinham que se preocupar
primeiro em pagar o juro da dívida, que eles não têm dinheiro nem para pagar os juros. Imagina a dívida. Isso considera não apenas o governo americano, mas famílias, empresas, tudo que os Estados Unidos devem para o estrangeiro. E isso já é uma conta líquida, porque os americanos também têm ativos no exterior. Sim. Então, somando tudo que eles têm de ativos no exterior, mas subtraindo o que os estrangeiros têm de ativos nos Estados Unidos, ações de empresa, dívida corporativa, imóveis, dívida pública, essa conta está líquida no negativo de 24 trilhões. É já 80% da economia americana. Isso é insustentável, isso não tem como durar para sempre. E este governo, com o Trump e com o novo secretário do Tesouro, que é o ministro de Fazenda deles, o Scott Bessent, eles estão determinados a reverter esse quadro. Então, e aí como que se faz isso? Essa é, eu diria que a grande divergência que eu tenho com a política econômica, macroeconômica do Trump, é o como solucionar esse problema. Ou como os outros presidentes tentaram resolver isso. Eu diria que os outros não tentaram. Eu diria que esse não foi um problema definitivamente atacado pelos outros presidentes. Esse déficit comercial foi crescendo. Foram rolando. Foi aumentando. O saldo do devedor externo, então a dívida americana com o restante do mundo, foi aumentando. Com a pandemia isso aumentou ainda mais, só que chegou num nível que preocupa. Só a dívida pública chegou em 36 trilhões. Também é e a China 120%. Tem muito desses ativos, né? A China tem muito, mais. O Japão tem muito, por que a Alemanha a China, tem muito. Por exemplo, compra isso, essa dívida? Pois é, não sei se você quer deixar mais para frente. Não, acho que é importante a gente abordar esse assunto, porque tem a ver com o dólar como moeda de reserva, balança comercial, e todos esses assuntos acabam se relacionando, né? Para um país. Vocês sabem que dia que é hoje, não? Para vocês aí, né? Para mim, não. Vocês sabem que dia que é hoje? É dia que o Bigodinho morreu. Né? Deve estar a galera no Brasil aí choramingando uma hora dessa, né? Os nazipardo choramingando aí. É o dia que o Hitler foi de arrasta para baixo, né, cara? Dia 30 de abril. 80 anos atrás, 30 de abril de 45. Mais um motivo pra gente sorrir. É isso. Que não emite a moeda de reserva como o Brasil. Como é que funciona? Então o Brasil exporta menos do que está importando. Então, balança comercial negativa. Isso significa que os estrangeiros estão financiando esse saldo negativo. Como é que isso se manifesta na prática? Os estrangeiros, a balança comercial fica negativa, então sai mais dinheiro do Brasil para poder pagar pelas importações. Só que esse dinheiro ele pode voltar na forma de investimento do estrangeiro no país, comprando ações, comprando empresas, comprando dívida pública. Se esse financiamento cessa, o Brasil vai ter que reverter, vai ter que exportar mais. Então, à medida que um país vai se endividando mais com o restante do mundo, cedo ou tarde vai precisar reverter esse quadro, em vez de consumir mais do que produz, ele vai ter que produzir mais. Então vai apertar o cinto, produzir mais, para pagar essa dívida externa. Isso funciona para todos os países. À exceção dos Estados Unidos, porque eles têm o grande privilégio de emitir a moeda de reserva. E aí eles compram um monte de coisa dos outros. Então o restante do mundo está disposto a aceitar esses déficits por mais tempo, porque o dólar é a moeda do comércio global, é a unidade de conta do mundo, tudo é precificado no dólar. Até mesmo o ouro, ano passado o dólar que era precificado no ouro, era referência, mudou. Desde a década de 70 que o ouro é precificado no dólar. Então isso dá um grande privilégio, um grande benefício para os americanos, que eles conseguem manter esses déficits comerciais por muito mais tempo do que qualquer outro país. O Brasil jamais poderia ter mantido um déficit negativo dessa magnitude por 40 anos. Não tem como. Alguma hora a fatura iria chegar. E no caso americano isso não chega, porque como a moeda de reserva é emitida por eles, é a moeda que tem uma demanda maior no restante do mundo. Então imagina que os Estados Unidos eles comercializam com vários países e pagam em dólares. Mas vários países também comercializam entre si pagando em dólares. O Brasil comercializa com Grã-Bretanha, com Holanda e assim por diante, e esse comércio é pago em dólares. Então isso significa que a moeda americana, ela é mais demandada e acaba sendo até sobrevalorizada do que seria o caso se ela não fosse a moeda de reserva. E aí a China, a Rússia, todo mundo já viu essa fita aí com a invasão da Ucrânia, o que os Estados Unidos fizeram com a Rússia, e já tá todo mundo tentando aí seus esquemas para não depender mais dos Estados Unidos nessa parada aí. Vai lá e compra dívida por quê? Porque os juros são... Então, como vai ganhar lá na frente? Ela acaba... O que os países precisam fazer? Parte desse superávit comercial, porque se é um déficit nos Estados Unidos, é um superávit do outro lado. Então a China tem um grande superávit, o Japão também tem um superávit, e ela acaba recebendo esses dólares e mantém eles como reserva. As famosas reservas internacionais que os países mantêm como um colchão de liquidez, como uma segurança para momentos em que há um déficit, então você tem essa reserva para fazer frente a esse déficit, em que está saindo mais dinheiro, então você tem essa reserva. Esse é o papel da reserva internacional. E como o dólar é a moeda do comércio, você precisa acumular dólar, porque a Inglaterra ou a França não vai aceitar o yuan chinês, nem vai aceitar o real brasileiro. Então esse é o grande privilégio da moeda americana. Os países... Me dá dólar, vou estocar aqui.
são, de certa forma, quase obrigados a aceitar, entesourar, ficar com dólar em reserva. E também é uma forma de pressionar os Estados Unidos, porque se a China vender tudo isso daí, quebra os Estados Unidos, não quebra? Aí, eles ameaçaram ou não? Ou insinuaram? Insinuaram, e é sempre um risco. Mas aí que é o problema, que a China também não pode desovar essa dívida pública americana, que é o que alguns estão dizendo. Não, a China vai pegar... Até porque quem começou a fazer isso foi o Japão, né? Desovar mesmo. Ela desova isso porque ela precisa de dólares para comercializar com o restante do mundo. Sim. Ela não tem a confiança que os Estados Unidos ainda têm com outros parceiros comerciais. Então, ela achar que pode desovar dólares e usar a moeda dela chinesa, o yuan, para pagar outros países, talvez a Rússia aceite, e já está fazendo isso, Irã talvez aceite, Brasil, alguma coisa já está sendo feito, mas o restante dos parceiros comerciais, a moeda ainda é o dólar. Ainda, né? Mas no futuro não vai Então ela precisa ter essa reserva internacional em dólares e não pode simplesmente desovar para fazer os juros nos Estados Unidos dispararem e no limite os Estados Unidos têm um problema de financiar a sua dívida. E não é apenas a China, é o Japão, é o Brasil, é o mundo inteiro que tem. Ok. Achei que ele ia adicionar mais alguma coisa nessa história aí, mas o que eu falei, eu trago o Fernando aqui porque ele traz um ponto de vista diferente aí, né? Tá aí a gente abrindo pro contraditório, né? É um cara que traz um ponto de vista mais de direita, toda essa história aí, mas no fim, gente, tá todo mundo falando a mesma coisa, né? O Trump tá perdido, o governo dos Estados Unidos não sabe o que eles estão fazendo e ninguém sabe onde é que isso vai dar.